Vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 4, a partir do versículo 19, na continuidade da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim a palavra de Deus: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Quando Jesus falou para a mulher, mandou que ela chamasse o seu esposo, e ela disse que não tinha esposo. Jesus então fez uma revelação a respeito da vida dela. Disse: é verdade, você já teve 5 esposos, 5 maridos, e o que tem agora não é seu, mostrando que aquela mulher tinha tido uma sucessão de casos com diversos homens e que nenhum era verdadeiramente o seu marido. Talvez o homem com quem ela estivesse se relacionando agora, talvez fosse até um homem casado, a ponto de Jesus dizer que até aquele com quem ela vivia não era o seu esposo. E quando Jesus disse isso, a reação da mulher foi: Senhor, vejo que é profeta. Reconheceu que ele não era um homem comum, que ele sabia da vida dela, né? A conhecia com profundidade, sabia quem ela era, né? E o classifica como um profeta. E ela continua dizendo: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela levanta um questionamento. Dizem os estudiosos que o monte ao qual ela se refere era o Monte Gerizim, de onde o povo de Israel, os sacerdotes pronunciaram a bênção quando Josué, liderando o povo, conquistou a terra de Canaã. A orientação de Moisés era que os sacerdotes deveriam pronunciar a bênção sobre o Monte Gerizim, e outra parte dos sacerdotes pronunciar a maldição de cima do Monte Ebal. Então o Monte Gerizim virou um lugar sagrado para os judeus, apesar dos samaritanos serem judeus mestiços, né, que tinham se misturados com povos de outras nações e serem vistos com preconceito pelos judeus legítimos de Jerusalém, da Judéia. Aquela mulher questiona Jesus sobre isso. Os samaritanos não eram aceitos no culto ao Deus de Israel lá em Jerusalém. Então eles transformaram aquele monte em local de adoração a Deus, porque também o problema é que eles adoravam a Deus, o Deus verdadeiro, mas adoravam outros deuses também, e os judeus não aceitavam isso. Mas aí surge a questão: e aí, Senhor, é nesse monte que nós devemos adorar ou é lá em Jerusalém? Vocês dizem que é lá, nossos pais dizem que é aqui. A resposta de Jesus é maravilhosa. Verso 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está chegando a hora em que essa questão de local vai mudar. Ele diz: e a hora era agora, com a chegada de Jesus, o Messias. Iria inaugurar um novo tempo na história do povo de Israel. No povo de Deus, aliás, na história do mundo, como verdadeiramente inaugurou. E ele diz: chegou a hora dessa mudança, dessa compreensão de que não é o local, não é aqui em Jerusalém, aliás, não é aqui nesse monte, não é lá em Jerusalém. Jesus vai ensinar que não é o lugar que importa. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. E a humanidade tem essa tendência de tornar determinados lugares como lugares sagrados.
e aí marca aquele lugar e acha que porque é naquele lugar a adoração, o culto tem mais valor ou se torna mais aceitável diante de Deus. Mas isso é um equívoco e Jesus está ensinando que Deus é espírito e Ele não está limitado a um lugar. Ele ocupa todos os lugares do universo. O apóstolo Paulo diz em Atos 17, a partir do verso 23, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele preenche todos os espaços. O salmista diz no Salmo 139 que nós não podemos nos esconder do Espírito de Deus. Se nós formos para o mais profundo abismo, Ele lá está. Se subirmos ao mais alto céu, Ele também lá está. Ele está em todo lugar. Então esse princípio, Jesus diz, não é uma questão de local. Não é um local fixo que Deus torna sagrado para a adoração a Deus. Como as pessoas fazem. Ele diz, nós adoramos, aliás, Deus é espírito e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso nos ensina que o que Deus quer é a nossa atitude. Não é um local específico, é onde o cristão está. Isso não é novo. Na época de Abraão, Abraão sai da sua terra, chamado por Deus para peregrinar numa terra que Deus iria lhe mostrar, e ele vai para a terra de Canaã. E a Bíblia diz que por onde Abraão passava, em cada lugar em que ele se estabelecia, porque ele era nômade, não tinha residência fixa, em cada lugar que ele chegava, ele construía um altar de adoração a Deus. Então a primeira coisa que eu quero apelar para os irmãos nessa manhã é: faça do lugar onde você está um altar de adoração a Deus. Você está em casa, faça da sua casa um altar de adoração a Deus. Você está no seu quarto, faça do seu quarto um local de adoração a Deus. Você está no seu trabalho, faça do seu local de trabalho um local de adoração a Deus. Se você está num local em que você está se divertindo, se você está dentro de um transporte sozinho ou coletivo, faça desse local um local de adoração a Deus, porque o importante, o que Jesus está ensinando, não é o local, é a atitude. Se nós chegarmos num boteco aí, num bar onde há bebedeiras, ali é um local profano em que as pessoas não honram o nome de Deus, mas se nós chegarmos lá e anunciarmos o nome do Senhor Jesus e nos portarmos com reverência ao seu santo nome, nós estamos transformando aquele local num local de adoração. Agora ele se torna sagrado, porque é a atitude dos que ali estão. Então não é um local que vai fazer, e cuidado com essa questão do templo. Essa pandemia tem nos mostrado que o templo não é o mais importante. De novo, o mais importante é a nossa atitude. É de onde parte a nossa adoração. Ela precisa, segundo as palavras de Jesus, no versículo 23, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus quer pessoas que o adorem em espírito, ou seja, lá de dentro. A Bíblia fala que nós nós temos um corpo físico, nós temos uma alma pensante, nós temos um espírito, que é a origem das nossas motivações, é um espírito que nós recebemos como um sopro de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 2, Deus criando Adão em forma do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida, e então Adão se tornou uma alma vivente. Esse espírito que dá vida, que é a motivação da nossa vida, ele nos foi dado por Deus. E é com este espírito que nós nos relacionamos com Deus. O relacionamento com Deus não se dá no nível
físico, nós não ouvimos Deus com os nossos ouvidos físicos, nós não vemos Deus com os nossos olhos físicos, nós não tocamos em Deus com as nossas mãos, nós ouvimos, sentimos, falamos com Deus por uma relação espiritual. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É uma relação espiritual, de espírito humano para espírito de Deus e vice-versa. Então não é o local, é a atitude, é quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Essa palavra espírito, espiritual, muitas vezes na Bíblia se usa a palavra coração como sinônimo dessa fonte das nossas motivações, da nossa razão de viver. A nossa razão de viver deve ser o nosso relacionamento com a fonte da nossa vida, que é o nosso Deus. Isso é que faz a adoração aceitável a Deus. Não é um local, é a atitude, é o nosso coração. E a palavra dessa manhã é nesse sentido, que você e eu, nós façamos de todo lugar por onde nós passarmos, a semelhança de Abraão, que nós façamos daquele lugar um lugar de adoração a Deus. Jesus fez isso por onde ele passava, ele sentava nas encostas dos montes e ali ele pregava os seus sermões às multidões. Naquele momento, aquele local ali era sagrado. Às vezes ele entrou num barco, se afastou um pouquinho da praia para manter uma certa distância das pessoas que estavam lhe pressionando ali, para transmitir os seus ensinos. Ali era um local, um templo de adoração a Deus, porque não é o lugar, é a atitude, é a sinceridade, é a autenticidade com que se busca a Deus. Então a palavra dessa manhã para os meus irmãos é: faça da sua casa, do seu local de trabalho, do transporte que o leva para o trabalho, de qualquer lugar que você frequenta, faça desse lugar um templo de adoração a Deus. Uma coisa que eu sempre oro, nas minhas orações em geral, nas minhas visitas aos meus irmãos da Igreja Batista Redenção, eu sempre oro na casa dos meus irmãos, digo: Senhor, eu consagro ao Senhor esta casa como um templo ao Senhor. Eu consagro ao Senhor esta família como uma igreja que adora ao Senhor. Porque quando nós consagramos o local, não importa o que tenha acontecido ali, o que tenha sido feito daquele local no passado. O importante é o que as pessoas fazem com ele no presente. É a atitude das pessoas que ali estão. E no versículo 24 ele diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, lá de dentro. Em verdade, com autenticidade, com o coração, com sinceridade, com profundidade. De todo o coração, verdadeiramente. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós façamos da nossa vida e de cada lugar onde passarmos um testemunho da nossa fé, com autenticidade, com profundidade, com todo o nosso coração. Que nesse dia, que você faça desse dia, esta quinta-feira, um dia de adoração. Que você faça da sua casa um lugar de adoração, do seu trabalho, onde você andar. É assim que um cristão verdadeiro vive, é assim que um cristão verdadeiro faz. Não é o local, é a atitude. Amém?